Fala, profissional contábil, Diego Porto aqui da Infinity Tecnologia, e esse é o segundo vídeo da nossa série sobre Power Query no Excel. No primeiro vídeo, demos uma pequena introdução sobre a ferramenta, falei sobre a importância dela para o dia a dia do profissional contábil, como acessar, mostramos algumas tratativas, enfim, demos um verdadeiro overview sobre o Power Query. Se você não assistiu, pausa esse vídeo, vai lá, assiste para conseguir dar continuidade aí nessa série, principalmente você que não conhece a ferramenta, que nunca tinha ouvido falar antes, beleza? Agora, nessa aula, eu vou mostrar alguns outros recursos bem bacanas do Power Query. Então, desde já, peço que você se inscreva no canal, caso não seja inscrito, deixe o seu like, comentário e compartilhe esse vídeo com mais profissionais contábeis, beleza? Então, vamos lá, galera. Na primeira aula, nós criamos aí uma conexão com essa tabelinha aqui de itens, né, de venda de produtos aqui, essa tabelinha do fiscal, que tem CFOP e tudo mais. Então, nós excluímos a coluna de série, fizemos algumas tratativas, mudamos o tipo da coluna, enfim, fizemos algumas alterações bem bacanas. Nessa aula, eu vou mostrar alguns outros recursos. Então, ó, a tabelinha, a conexão que nós criamos com essa tabela está bem aqui, ó, na planilha 2. Tá? Na planilha 2 está aqui, ó, sem a coluna de série, né? Tá aqui já toda formatada bonitinha. Só que eu quero fazer algumas outras modificações nessa tabela. Então, como que eu posso acessar de novo o Power Query com base nessa tabela aqui? Então, vamos lá, galera. Quando eu clico aqui nessa conexão que eu criei, nessa tabelinha que fez a conexão com a tabela de itens, repare o seguinte, ó, aqui em cima ele habilita aqui a guia Design, tá? Onde eu tenho a ferramenta da tabela, e habilita aqui também a guia Consulta. Essa guia Consulta, eu consigo editar essa consulta aqui que eu já fiz, ou seja, editar essa tabela que eu já criei aqui, essa conexão que eu já criei. Então, como que eu faço aí para conseguir voltar lá para o Power Query? Vou clicar aqui, ó, em Consulta, tá? E aqui eu vou clicar em editar. Clicando em editar, ele vai abrir de novo lá o Power Query para mim. Tá? Se eu clico fora da tabela, olha o que acontece. Some a guia consulta. Tá? Então eu tenho que clicar dentro da tabela que eu fiz a conexão, e aqui em consulta e clicar em editar. O que ele vai fazer? Vai voltar lá para o Power Query. Então beleza, pessoal. Voltou aqui para o Power Query. Vocês já viram aí essa tela lá na primeira aula. E repare o que eu vou querer fazer aqui, pessoal. Reparem o seguinte. Aqui eu tenho, ó, aqui no finalzinho, eu tenho a quantidade, o preço unitário e o desconto. Mas eu não tenho o valor líquido. E o que seria interessante eu ter aí o valor líquido para saber quanto que realmente custou, quanto que foi aquela compra que eu fiz, né? Eu só tenho aqui a quantidade, o preço unitário e o desconto. Então, como é que eu faço para criar uma coluna com esse valor líquido, digamos assim? Lá no Excel, eu teria que recorrer a uma fórmula, né? Teria que colocar lá, ó, quantidade, preço unitário e desconto. Basicamente é a mesma coisa que nós vamos fazer aqui. Só que ao invés de fazer linha a linha, vou fazer em toda a coluna. Porque esse é o raciocínio do Power Query, tá, pessoal? Eu não tenho, aqui no Power Query, eu não tenho mais essa questão de linha a linha, ó, tá vendo? Eu não tenho mais essa questão aqui de célula. Tudo que eu fizer vai valer para toda a coluna, tá? Então, é muito importante. Esse é um dos requisitos, um dos conceitos de tabela, na verdade. Então, é muito importante que vocês já tenham isso em mente. Tudo que eu fizer vai ser para uma coluna e não para uma célula específica. Beleza, galera? Então, como que eu faço para adicionar uma nova coluna, essa coluna aí de valor líquido na minha tabela aqui? Como que eu faço? Vou vir aqui, ó, na guia adicionar coluna, tá? E aqui em adicionar coluna eu tenho várias maneiras de adicionar essa coluna. Eu posso criar uma coluna de exemplo, tá? Posso criar uma coluna personalizada, posso criar também uma coluna condicional e uma coluna de função personalizada, tá? Nesse exemplo aqui, eu vou criar uma coluna personalizada, tá? Então, eu vou clicar aqui nessa opçãozinha aqui, ó, de coluna personalizada, e ele vai abrir aqui para mim, ó, uma coluna, uma série de informações aqui, e eu vou dar o nome dessa coluna de valor líquido, tá? Então, vou pegar aqui, valor líquido, tá certinho aqui, ó, valor líquido, que vai ser exatamente o valor total da minha compra que eu fiz, tá? E aqui, ó, eu vou criar uma fórmula para fazer isso, exatamente como eu faria lá no Excel, só que aqui é um pouquinho diferente, ó. Então, aqui na minha fórmula, eu vou fazer o seguinte, eu vou dizer que essa minha coluna vai ser igual à minha coluna de quantidade, tá? Vou pegar aqui a quantidade, joguei para cá, vezes, aí eu vou colocar aqui o asterisco de vezes o preço unitário, tá ok? Menos o meu desconto.
certo? Isso vai ser o meu valor líquido, quanto realmente foi a minha compra. Repare o seguinte, ó, que aqui embaixo está mostrando aqui, ó, nenhum erro de sintaxe detectado, ou seja, está tudo perfeitinho. Se eu apago aqui, por exemplo, esse colchete, ó, já diz que tem o erro, tá vendo? Eu esperava, token e tudo mais. Então, ó, isso não é isso que aconteceu. Vou de novo aqui dar um menos, vou pegar o desconto de novo, e agora está tudo certinho, ó. Nenhum erro de sintaxe detectado. E agora eu vou clicar em OK. Quando eu fizer isso, olha só o que ele vai fazer, ó. Ele vai criar uma nova coluna chamada valor líquido, onde faz exatamente o cálculo aqui, ó, da quantidade vezes o preço unitário menos o desconto, beleza? E aí ele vai chegar ao valor de 714,45 e por aí vai. Você pode fazer aí o cálculo na calculadora para ver se está certinho, tá? Não vou fazer aqui porque eu sei que está corretinho, beleza? Então, ó, olha que beleza, já criei essa nova coluna aqui de valor líquido. Agora o que eu tenho que fazer? De novo, vim aqui, ó, arquivo, fechar e carregar, e aí ele vai voltar com essa tabela lá no Excel. Então, vou vir aqui em arquivo, fechar e carregar, e agora ele vai, ó, acrescentar para mim essa coluna de valor líquido. E repare o seguinte, ó, mais uma vez, se eu vim aqui, ó, na minha tabela itens de mercadoria, eu não tenho a coluna de valor líquido, ó. Por quê? Ele criou uma conexão com essa tabela, ele não vai alterar nada nessa tabela aqui de origem. Então aqui, ó, na planilha 2, eu tenho, ó, bonitinho aqui o meu valor líquido, tudo certinho. Beleza, galera? E aí, pessoal, eu tenho outros recursos bem interessantes lá no adicionar coluna. Ó. Se eu clicar aqui de novo na nossa tabela, vem aqui em editar, beleza? Vem aqui em adicionar coluna, e olha o seguinte, ó, se eu clicar aqui na minha coluna de data, ó, clicar aqui na minha coluna de data, e aqui, ó, em adicionar coluna eu tenho aqui, ó, data. Se eu clicar aqui em data e clicar aqui em ano, por exemplo, ele vai criar uma coluna com o ano. Se eu vier aqui de novo, clicar na minha data, cliquei na data aqui, cliquei na data de escrituração, vem aqui data, colocar aqui em mês e clicar aqui em nome do mês, ele vai adicionar uma coluna aqui no final, ó, com o nome do mês. E por aí vai. Tem muitos recursos bacanas aqui no adicionar coluna. Eu vou, no decorrer dessa série, eu vou mostrar alguns outros recursos também, como coluna de exemplo, coluna condicional. Vocês vão ver que é bem bacana aí os recursos que eu tenho, ver que é bem fácil, né? Imagine eu criar isso aqui lá no Excel. Eu teria que chamar a função texto, por exemplo, né, para criar essa coluna aqui. Aqui com um clique eu consegui criar essa coluna. A coluna do ano é a mesma coisa, tem que colocar lá, extrair texto, ou a função ano, enfim. Ia me dar um certo trabalho, e aqui no Power Query é muito mais fácil, beleza? Vou carregar esse vídeo, vou carregar essa tabela novamente lá para o Excel, né? Arquivo, fechar e carregar. E ele vai, ó, adicionar para mim as duas colunas que eu criei. Beleza, galera? Então, esse foi algum dos recursos do adicionar coluna. No decorrer dessa série, vou mostrar alguns outros recursos, mostrar alguns outros recursos bem interessantes do Power Query. Então, fica com a gente nessa série, acompanhe bastante. Vai ter muito recurso bacana que eu vou mostrar, beleza? Então, até a próxima aula, um grande abraço, tchau, tchau!